Ela entrou na base vestida com farda impecável, mas os olhos que a seguiam não viam sua patente. Ela está aqui, só para tirar foto e aparecer nas redes. Cochichavam soldados pelo corredor. Carolina era tenente e formada com mérito máximo em estratégia de campo. Mas bastava ser mulher, jovem e segura, para ser reduzida à aparência. O comandante Gouveia a colocara na missão por ordem direta do alto comando. Era uma operação sensível na Tríplice Fronteira menos, e ela era a única da equipe com fluência em 2 línguas locais. Mesmo assim, os colegas achavam que era só enfeite, uma presença política. Ela ouvia tudo e respondia com silêncio. Na primeira reunião tática, ninguém lhe deu a palavra. Carolina observou o mapa com atenção, calculou rotas alternativas e decorou horários dos turnos inimigos. O comandante Gouveia conduziu o plano com pulso firme, mas seu olhar evitava o dela. Ela sabia que bastava um erro, uma falha menos, e diriam que o erro era por causa da presença dela. Na noite anterior à missão, revisou cada etapa, sozinha na barraca de operações. Com o rosto sob a luz fraca da lanterna, rabiscava simulações com precisão cirúrgica. Ao lado, ouvia os risos abafados de soldados que duvidavam de sua função. Mas ela sabia. Quando tudo desse errado, e daria menos eles iam lembrar dela. A missão começou ao amanhecer, com 3 equipes avançando por rotas diferentes. Carolina seguiu com Gouveia e mais 2 soldados rumo ao ponto mais sensível, uma antena de comunicação. O terreno era irregular, a selva densa, e os riscos múltiplos. Ela mantinha o rádio limpo e sua mira precisa, mas sem chamar atenção. Em certo momento avistaram um grupo armado avançando pelo flanco norte. Gouveia ordenou retirada parcial, mas hesitou no comando, menos a voz travou. Ele parecia confuso, suando, e com a mão tremendo. Carolina, sem hesitar, assumiu o rádio. Aqui equipe Alfa, comando travado. Nova rota. Eco Leste. O comando da base ouviu a voz dela e parou por instinto. Quem autorizou ela a assumir? Questionou um tenente na central. Mas os dados que ela transmitia eram exatos, claros, e muito acima do esperado. Comandante Gouveia caiu de joelhos, os olhos arregalados, em crise. Enquanto todos hesitavam, Carolina puxou o comandante, deu cobertura e liderou a retirada. Ela arrastou o grupo até um ponto seguro, sinalizou evacuação e reconectou o sinal da base. O plano havia mudado, e a nova estratégia dependia dela. Na linha do rádio, a voz da base, Tenente Carolina, você está no comando da operação. Ela respondeu com frieza tática, ajustando rotas e realocando cada equipe em tempo real. Os mapas mentais que ela havia estudado agora eram sua arma mais letal. Sob fogo cruzado, guiava os soldados como se já tivesse vivido aquilo 100 vezes. Seu tom no rádio era firme, sem hesitação, e sua linguagem era de comandante. Ela deveria posições, antecipava movimentos inimigos e evitava 3 emboscadas com precisão. Do outro lado da linha, os superiores observavam os gráficos e viam o improvável. A missão progredia. Quem é essa mulher? Perguntou um general. Resposta simples. A que chamavam de enfeite ontem. Ao anoitecer, ela já havia coordenado mais de 9 movimentações de tropas. Os soldados começaram a se referir a ela como capitã, mesmo que o posto ainda fosse de tenente. Na selva, ninguém queria ficar fora do alcance da voz de Carolina. As ordens vinham com clareza, mas nunca com arrogância. Ela protegia os mais jovens e desafiava os veteranos sem perder o tom. Um sargento que antes zombava, agora repetia seus comandos como mantra. Quando Gouveia recobrou os sentidos, tentou assumir, mas todos olharam para Carolina. E ele entendeu. Ela estava no comando, e a missão ainda viva por causa dela. Com os dados reunidos, Carolina concluiu que a base inimiga havia mudado de posição. Tomou a decisão de desviar o objetivo, pegando o inimigo de surpresa. Foi uma jogada arriscada, mas baseada em padrões que ela havia memorizado. Ao chegar ao novo ponto, capturaram 2 alvos importantes e desativaram transmissões ilegais. A missão foi encerrada com sucesso, sem baixas, sem perdas. Na base, o silêncio era ensurdecedor, ao vê-la descer do helicóptero com os olhos firmes. Ela caminhava ao lado de Gouveia, mas agora era ele quem a seguia, e ninguém mais a chamava. Teirik. No dia seguinte, seu nome estava no relatório como responsável tática da missão. O alto comando enviou parabéns formais menos, mas a tropa respondeu com aplauso de verdade. O que era surpresa virou respeito, e o que era deboche virou silêncio constrangido. Carolina foi convocada para um debriefing nacional. Lá encarou generais que um dia haviam pedido que ela aparecesse só para representar. Ela relatórios, mapas e análise comportamental com frieza e clareza. E encerrou dizendo: não é sobre aparecer, é sobre fazer acontecer. A imprensa tentou transformar sua história em símbolo,
Ela recusou entrevistas. Não preciso de manchete, preciso de mais mulheres bem treinadas, disse. Foi então que propôs a criação de um centro tático especializado em liderança feminina. O projeto foi aprovado em menos de um mês, com ela na direção. A primeira turma tinha 40% de mulheres e 100% de exigência. Carolina treinava como liderava. No campo, suando junto, corrigindo sem gritar. Cadetes a viam como farol, mas ela preferia ser chamada de ponte. Porque o que ela queria era abrir caminho. Na formatura da primeira turma, Gouveia apareceu em silêncio. Entregou a ela uma pequena placa com uma frase entalhada. A que me salvou. A que salvou a missão. A verdadeira comandante. Carolina sorriu com os olhos, sem precisar de mais palavras. Ao fundo, helicópteros sobrevoavam em formação, saudando discretamente sua presença. Ela olhou para as novas oficiais que agora usavam uniforme com orgulho e segurança. Sabia que aquela era só a primeira de muitas turmas, e que o nome dela, menos antes ridicularizado, agora era sinônimo de liderança. O centro tático criado por Carolina começou a chamar a atenção de todo o país. Cadetes de várias regiões passaram a disputar vagas, e até outros oficiais pediram transferência, mas nem todos viam isso com bons olhos. Menos alguns superiores queriam ter ao lado a liderança. Ela é nova demais e está se tornando uma figura pública, diziam nas salas fechadas. Carolina percebeu os rumores, mas manteve o foco nas formações práticas. Ela sabia que o melhor argumento sempre seria o resultado, e cada turma que saía dali formava líderes mais preparados e mais respeitados. O centro ganhou o apelido interno de Base Bravo, onde ninguém era ignorado. Durante uma conferência, Carolina foi chamada de última hora para assumir o lugar de um coronel ausente. O auditório estava lotado de homens de alta patente e cadetes de elite. Quando viram que quem subiria ao palco era aquela tenente que salvou uma missão, houve um burburinho. Mas bastaram 5 minutos de apresentação para o silêncio tomar conta do salão. Ela não usou slides bonitos, nem slogans emocionais. Só falou de estratégia e resultado. Missão não se cumpre com ego, se cumpre com preparação, disse. Ao final, foi aplaudida de pé por generais que antes duvidavam de sua voz. E naquele dia, foi convidada a integrar o Conselho Estratégico de Missões Especiais. No conselho, Carolina era a única mulher e a mais jovem da mesa. Mesmo assim, suas análises de campo passaram a influenciar decisões nacionais. Durante uma crise na fronteira, foi sua proposta de interposição logística que evitou um confronto armado. Com dados, mapas e sangue frio, ela se tornou referência de comando silencioso. Alguns jornais passaram a chamá-la de a mente tática da nova geração. Mas ela continuava recusando holofotes e recusou convites até para a TV militar. Preferia estar na base, com os coturnos sujos e o caderno de instruções na mão, porque sabia que era ali que mudava o jogo. Certa noite, uma operação secreta exigiu um resgate sob fogo, em território instável. Os 2 comandantes de campo foram incapacitados durante a aproximação aérea. O rádio ficou em silêncio por segundos, e foi a voz de Carolina que assumiu. Mesmo distante fisicamente, ela redesenhou a operação com rapidez. Desviou o helicóptero por uma rota não mapeada, aproveitando uma abertura de neblina. Determinou uma extração simultânea e redirecionou tropas com comandos firmes e calmos. A missão foi concluída com sucesso, menos novamente sob sua liderança indireta. Mais uma vez, ela salvou uma missão que não era sua, mas se tornou, depois disso, o comando superior, quis promovê-la diretamente a major. Mas Carolina recusou. Ainda não formei metade dos líderes que quero ver no campo. Ela não buscava postos, e sim propósito. Foi então que sugeriu a criação de um segundo centro tático, desta vez misto, com integração total. O respeito não vem da separação entre gêneros, mas da superação conjunta, disse. O projeto foi aprovado, e agora ela dividia seu tempo entre 2 bases. Mesmo com a agenda lotada, nunca deixou de participar pessoalmente de pelo menos um treino por dia, porque ela sabia que liderança se pratica, não se delega. Durante uma visita à base original, encontrou uma antiga recruta agora promovida a instrutora. A jovem a saudou com lágrimas nos olhos e disse: "Você mudou meu destino." Carolina respondeu: "Foi você quem escolheu voar. Eu só segurei a escada." Cada encontro como esse reforçava sua missão maior: formar gente que se tornasse ponte. Seu nome passou a ser citado em concursos militares, como símbolo de estratégia e superação. Livros didáticos começaram a mencionar sua atuação na missão da Tríplice Fronteira, mas ela continuava caminhando sozinha pelos corredores, cumprimentando os novatos pelo nome, porque acreditava que é no detalhe que mora o verdadeiro respeito. Um novo desafio surgiu quando um grupo político tentou enfraquecer as lideranças femininas na base. Alegavam que era a hora de voltar ao foco tradicional de combate. Carolina foi chamada a depor numa comissão, e lá apresentou números,
gráficos e resultados. Mostrou que turmas lideradas por mulheres tinham menores índices de falha e mais eficiência sob pressão. Isso não é militância, é estatística. E missão é coisa séria demais para ideologia, disse. O plenário ficou sem palavras. E o projeto foi mantido por unanimidade. A Perty Dolly, ela passou a ser respeitada também fora dos muros militares. Sua voz agora era ouvida até em Brasília. Recebeu o convite para lecionar tática e liderança na Academia Militar Central. Era o posto mais alto para instrutores ativos, e a indicação era feita só por mérito. Ela aceitou, mas com uma condição: que as bases formadoras fossem mantidas. Durante a aula inaugural, os cadetes estavam tensos. Era a lenda viva falando, mas Carolina quebrou o gelo dizendo: errei muito, e é por isso que ensino. A turma sorriu. E dali nasceu o curso mais concorrido da academia. Chamado de Comando Sob Fogo, formava líderes com equilíbrio entre pulso e escuta. Era o reflexo de quem liderava, sem levantar a voz. Sua fama cruzou fronteiras, e países aliados pediram consultoria nos próprios centros de treinamento. Mas Carolina tinha clareza. Sua missão ainda era com os seus. Mesmo assim, aceitou participar de uma força conjunta de avaliação de elite. Durante um teste real, um dos instrutores travou em simulação ao ver um acidente forjado. Carolina, na hora, entrou no cenário, assumiu o comando e reconduziu a equipe à finalização correta. Ao final do exercício, um coronel estrangeiro disse: nunca vi comando tão preciso. E ela respondeu com simplicidade: porque eu aprendi com quem nunca acreditou em mim e transformei o desprezo em direção. De volta à sua base, Carolina foi recebida por cadetes em formação que a saudaram em fileira. Todos usavam uma fita preta no braço com uma frase escrita: missão se cumpre, respeito se conquista. Ela caminhou em silêncio entre eles, com os olhos marejados. Aqueles jovens não a viam como símbolo, menos a viam como referência real, porque ela havia provado, missão após missão, que não se trata de aparecer, mas de estar presente quando todos se escondem, e de liderar quando até o comandante trava. Anos se passaram, e Carolina agora era coronel menos, mas ainda se sentava no chão com os recrutas. Ela continuava com o mesmo olhar atento e voz firme que guiava tropas e inspirava novatos. Em um evento militar de alta cúpula, foi chamada para receber a medalha do Comando Tático Supremo. Ao subir ao palco, todo o auditório, composto de oficiais de várias gerações, se levantou em silêncio. O ministro da Defesa tentou discursar, mas Carolina pediu um microfone antes. Não há medalha que pese mais que a responsabilidade de comandar com verdade. Aplausos irromperam, mas ela desceu do palco discretamente, como sempre, porque o foco dela nunca foi a condecoração. Era sempre a missão. Na nova estrutura do Exército, Carolina assumiu a supervisão de missões em zonas de conflito internacional. Ela coordenava operações de paz com precisão e empatia, unindo estratégia e humanidade. Durante uma missão humanitária, um coronel estrangeiro questionou sua posição. Com todo respeito, uma mulher pode liderar nesse nível? Ela respondeu com um relatório de 27 páginas e um histórico de 19 missões concluídas. Na reunião seguinte, ele pediu desculpas publicamente e se tornou seu aliado. Carolina não se impunha menos. Ela convencia com consistência. E logo, at Earth, forças internacionais passaram a adotar seus métodos de instrução. Ela não era só tática. Menos era padrão de excelência. Sua rotina, apesar dos cargos altos, mantinha um ritual simples: acordava cedo, fazia o próprio café e revisava relatórios à mão. Se eu não entender o chão, não posso comandar o céu, dizia aos jovens líderes. Ela fazia questão de visitar bases menores e conversar com soldados de baixa patente. Anotava nomes, histórias e levava essas vozes para as decisões do topo. Sua popularidade crescia, mas ela recusava homenagens pessoais. Preferia que investissem em mais bolsas de formação e equipamentos de campo. Certa vez, em um campo de treinamento, uma jovem soldado travou em um exercício simulado de fogo. Todos pensaram que a avaliação dela seria cancelada, mas Carolina sentou-se ao lado da soldado, respirou com ela e conduziu o exercício novamente. A jovem conseguiu terminar, tremendo, mas completa. Ao final, abraçou Carolina e sussurrou: eu quase desisti. Carolina respondeu: então você quase aprendeu a liderar. Esse momento virou símbolo da doutrina dela. Coragem não é ausência de medo, é presença de decisão. E foi adotado oficialmente nos manuais táticos da academia. Carolina começou a escrever suas memórias, mas não como biografia. Chamou a obra do Manual de Comando Invisível, com relatos práticos e lições sobre liderança real. O livro virou referência entre instrutores
e foi traduzido para 4 idiomas. Ela doou todos os direitos autorais para fundos de apoio a veteranas e mães militares. É minha forma de servir mesmo sem uniforme, escreveu no prefácio. O livro começava com a frase: disseram que eu era só para aparecer, intuo appareti, e não saí mais. Cada capítulo trazia um episódio real, sem exageros, sem vitimismo. Era técnica pura, com alma forte. Ao completar 30 anos de serviço, Carolina foi homenageada com uma cerimônia surpresa. Soldados de todo o país vieram de forma espontânea, muitos com trajes informais. Havia ali oficiais, médicos de guerra, pilotos, ex-inimigos que viraram aliados. E até a primeira equipe que ela salvou na selva apareceu menos com os olhos marejados. Gouveia, já aposentado, entregou a ela um pequeno broche com a inscrição: não foi sorte, foi vogue. Carolina segurou firme aquele símbolo e apenas assentiu. Naquela noite, os céus pareciam mais baixos, como se o mundo se curvasse à sua história. Ao se aposentar formalmente, Carolina foi viver perto de uma base de treinamento. Ali, recebia jovens em dúvida, instrutores cansados e veteranos esquecidos. Ela ouvia todos, aconselhava sem doutrinar, e ainda corrigia relatórios à mão. Chamavam sua casa de QG do silêncio, onde a voz dela bastava uma vez só. Muitos saíam dali, transformados, com rumo mais claro e menos medo. Voca ainda manda mais que muito general, brincavam os visitantes. Mas ela apenas ria e dizia: hoje mando no meu café e no que posso ensinar. Mesmo fora da ativa, Carolina era ativa demais para parar. Em um congresso especial, seu nome foi anunciado para receber o maior reconhecimento civil-militar do país. A plateia ovacionou antes mesmo de ela subir ao palco. Na hora do discurso, Carolina disse poucas palavras. Respeito não se exige, se constrói, frase por frase, missão por missão. A cerimônia foi televisionada e viralizou em poucos dias. Milhares de mulheres enviaram cartas dizendo que haviam se sentido vistas pela primeira vez. Carolina leu todas e respondeu mais da metade à mão, porque ela sabia que quem inspira também precisa responder ao chamado. No fim da vida, seus dias eram simples: livros, caminhadas e visitas à base local. Uma jovem oficial a visitava toda semana, com cadernos cheios de dúvidas. Um dia, essa jovem lhe perguntou: o que faço quando todos duvidarem de mim? Carolina sorriu e respondeu: não discuta, prove. Essa frase ficou marcada na jovem, que anos depois também comandaria uma missão tática. E em sua primeira grande vitória disse em voz alta: essa foi por você, Coronel Carolina. O legado dela seguia em voo. Não precisava mais de uniforme, porque o respeito dela já estava gravado no tempo. Carolina partiu em silêncio, como quem cumpre a última missão e entrega o posto. Seu caixão foi coberto com a bandeira da tropa e uma faixa onde se lia: ela não apareceu. Ela assumiu. Helicópteros sobrevoaram o local em formação, e bases do país inteiro fizeram um minuto de rádio mudo. Na parede da base original, entalharam a frase que definia tudo: quando o comandante travou, ela salvou todos nós. E no coração de cada soldado, formado sob sua doutrina, havia uma certeza: aquela mulher não era enfeite. Ela era a estrutura